Você já pensou o que aconteceria com o mundo se de repente os empreendedores entrassem em greve e parassem de produzir? Não precisa pensar tanto assim, porque alguém já teve o trabalho de escrever esse baita livro chamado A Revolta de Atlas, contemplando esse cenário. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora falando especificamente sobre o livro, né? Faz tempo que eu não falo de um livro específico aqui no canal, sendo que no ano passado eu li vários livros muito bons, esse ano também já li alguns livros interessantes. E dentre os 37 livros que eu li no ano passado, esse aqui foi o campeão. Eu li alguns livros repetidos também muito bons, mas esse aqui foi o novo livro que eu li que eu mais gostei. Então, A Revolta de Atlas, primeiro, né, foi um livro escrito por uma russa. Então, Ayn Rand, a autora do livro e autora de vários outros livros interessantes que eu pretendo ler esse ano, ela era russa, o pai dela era um comerciante durante a época do Império Russo e ele estava lá, junto com ela, durante a Revolução Bolchevique, em 1917. Então, o comércio dele foi nacionalizado. O pai dela depois, né, ficou pobre por conta disso, então todo mundo acabou ficando numa situação mais complicada, né? Houve uma igualdade social mais nivelada para baixo e após alguns anos ela conseguiu fugir daquele regime, falando que ia visitar uns parentes fora do país, conseguiu autorização e nunca mais voltou. Foi morar nos Estados Unidos e se tornou uma autora e teve muito sucesso, em detrimento de várias críticas recebidas por pessoas de tendência socialista quanto à obra. Esse livro aqui ele foi declarado tão importante pela Biblioteca do Congresso americano que ele figura no segundo lugar dentro do nível de importância, perdendo apenas para a Bíblia. Então vocês veem a importância que o Congresso deu a essa obra. Isso, logicamente, pode mudar de tempos em tempos, uma vez que os Estados Unidos também têm, né, uma corrente socialista crescendo com bastante força lá. E até vamos falar um pouco sobre isso aqui no livro. E qual o ambiente onde essa história se passa? A história do livro se passa numa época não definida, em um mundo onde todos os países, com exceção dos Estados Unidos, se transformaram em repúblicas democráticas populares, ou seja, se transformaram em países socialistas. E os Estados Unidos são a última resistência a isso, e ainda são o país mais próspero do mundo, por não ter entrado nesse bolo, mas estão se encaminhando para isso. Então o governo está cada vez mais pensando em manter um bem-estar social, que na verdade acaba sendo um falso bem-estar social, em detrimento ali do todo, eles querem sempre privilegiar um grupo de ungidos, e estão se encaminhando realmente para se transformar no último país socialista do globo. E no livro é mostrada a história de alguns personagens chaves que são, em sua maioria, empreendedores. E na realidade do livro, os empreendedores estão sumindo da economia por uma série de fatores, entre eles um que eu não posso falar aqui, senão vou estar dando um forte spoiler do livro. E eu realmente pretendo que vocês leiam esse livro aqui, porque não tem como em um vídeo eu falar de tudo que está contido aqui dentro. Então vou falar de algumas coisas principais. Porque muita gente pode falar, não, essa realidade de greve dos empreendedores, isso é absurdo, pô. Mas, gente, será que é tão absurdo assim ver o que está proposto no livro que levou a esse desenlace, né? Esse clímax? Então vamos ver algumas coisas. No livro, como eu disse, o governo tem tendências socialistas e alguns empresários conseguem se aproximar mais desse poder central. Empresários que já tiveram sua cabeça formada por um sistema educacional dominado, que falava que ter lucro era uma coisa ruim, que os empresários eram sempre gananciosos. Então essas pessoas, sob um falso pretexto de se preocupar com o bem-estar social, conseguem sempre oferir ganhos individuais por conta dessa desculpa. Então, usando um exemplo, como ela não tinha como prever o futuro, em Rand, dentro do livro, os principais setores que são caracterizados são, por exemplo, a parte de estradas de ferro, né, metalurgia e siderurgia, mineração. Não tinha como ela saber que toda uma economia funcionaria agora em torno de informática, de informação, de robótica, que é o que a gente está vendo nos nossos dias. Então esses grandes empresários enfrentam competição em suas áreas, né? Os Estados Unidos são cortados de cima a baixo, de leste a oeste, por estradas de ferro. Já tiveram até bolha com o preço de ações de estrada de ferro. E uma dessas estradas de ferro centenárias está enfrentando problemas de caixa. Ela não consegue competir contra competidores mais modernos, mais produtivos, que conseguem atender melhor o cliente cobrando menos. E ao invés de tentar se adequar a isso, não. O que o presidente dessa estrada de ferro faz? Ele cola no governo em Washington, mostrando como é fácil, né, para um país que tem um poder altamente centralizador sofrer esse tipo de má influência. E através de lobby, de recursos escusos, ele consegue se aproximar do governo e fazer com que eles aprovem uma lei anticompetição desenfreada. Então pode parecer absurdo, né? O que essa lei fala? Essa lei fala que apenas uma estrada de ferro vai poder explorar cada setor. Então, se há duas estradas competindo em um certo setor, em prol da estabilidade social, para que uma delas não venha quebrar e ter que demitir muita gente, uma delas vai ter que desocupar aquele setor e deixar para a mais antiga. Repare, não a mais produtiva, mas a mais antiga. Mas unicamente a mais antiga, porque esse empresário era dono
de uma estrada de ferro centenária, e ele era próximo do governo. Então, por conta disso, sob o pretexto de manter novamente uma falsa estabilidade social, porque essa competição desenfreada poderia levar à falência de alguma empresa, ele consegue deliberadamente causar a falência da empresa mais produtiva, que atendia melhor o público. Só que o público não está nem aí para isso, porque os meios de comunicação são dominados pelo governo, de maneira não impositiva ainda, mas de uma maneira meio disfarçada, né? Com um véu pela frente, mas é o que está acontecendo. Quem é contra o governo tem muito espaço para publicar opiniões contrárias. É um mundo onde não existem redes sociais, né? E foi uma baita de uma invenção para isso. Esse é um dos exemplos, mas pegando outro exemplo muito presente no livro, de um empresário do setor de siderurgia, né, de metalurgia, que durante 10 anos ele gastou muito tempo da vida dele e recursos financeiros para inventar um novo tipo de metal, que levou o sobrenome dele. E esse metal ele consegue ser ao mesmo tempo mais leve, mais barato e mais resistente do que o aço. Esse metal iria propiciar uma série de ganhos para toda a economia e com isso uma série de ganhos para as pessoas. Talheres feitos desse metal iriam durar mais. Trilhos de estrada de ferro feitos desse metal poderiam ser feitos por um custo mais baixo, mais rápido e durariam muito mais tempo, seriam mais resistentes. Locomotivas poderiam ser mais leves e puxar mais vagões, indo mais rápido. Aviões consumiriam menos combustível, então seria uma série de inovações muito interessantes para o país. Só que aí o grupo das siderúrgicas que não detinha o conhecimento desse metal, porque afinal ele foi inventado pela iniciativa privada, chega no governo, faz lobby nesse poder central e faz com que o governo não veja com bons olhos essa invenção, porque ela pode causar instabilidade social. Imagina todas as outras siderúrgicas indo à falência porque não detêm o controle desse metal, que pode ser extremamente perigoso. Quem vai garantir que esse metal realmente consegue suportar o peso de uma locomotiva passando em uma ponte? Então começa toda uma propaganda contra essa inovação. Só que esse empresário que não está nem aí para Washington, ele banca a invenção dele, ele constrói uma estrada de ferro e coloca uma locomotiva para passar, inclusive sobre uma ponte construída de maneira inovadora com esse novo metal. E a viagem é feita em muito menos tempo do que era feita com trilhos de aço. Inclusive, a construção desse trilho foi feita de maneira muito mais rápida. E depois de um tempo, o governo, que era contra a invenção do cara, começa a querer nacionalizar aquela invenção, porque fala que é muito importante para estar na mão da iniciativa privada. Então, repare que ele teve todo um trabalho de inventar, de bancar, de assumir aquele risco para no final o governo falar: não, isso aqui não pode pertencer a você, isso aqui tem que pertencer a gente, em prol do bem-estar social e, logicamente, para dar lucro para aquele pequeno grupo de empresários que estava mais preocupado em fazer lobby junto com o governo do que em inovar e prestar um bom serviço à população. O interessante é que enquanto o governo não conseguia nacionalizar esse metal, porque eles não queriam dar a impressão de que estava sendo algo roubado, eles queriam tipo uma doação, né? E no fim acabaram conseguindo isso a troco de chantagem. Mas eles aprovaram uma série de leis para atrapalhar esse empresário em detrimento dos outros que eram mais próximos ao governo, como por exemplo a lei de preservação do sustento. Então esse empresário era obrigado a produzir somente a mesma quantidade que outra siderúrgica conseguisse fazer de aço. Ou seja, ele podia ser muito mais produtivo, e se ele fosse mais produtivo o preço do metal ia baixar, mas o governo parava isso em detrimento da estabilidade social, para não gerar desequilíbrios no mercado. Como eu disse anteriormente, trens poderiam andar mais rápido e puxando mais vagões por esses trilhos. Só que isso começou a acender uma lâmpada vermelha, né, dentro do sindicato dos maquinistas, que falaram: não, isso é muito perigoso, porque assim pode ser que a gente enfrente desemprego, alguns maquinistas sejam mandados embora. Então o que os maquinistas fizeram? Eles que tinham um sindicato, que tinham uma presença forte em Washington, conseguiram fazer com que os trens andassem em menor velocidade e também carregando menos vagões, porque dessa maneira seria preciso contratar mais maquinistas. Mas quem paga esse custo maior dessa mão de obra, né? O todo vai pagar por isso em detrimento do interesse de uns poucos. Aí você pensa: mas são exemplos esdrúxulos, isso não acontece no nosso mundo real. Então vamos voltar ao ano passado, greve dos caminhoneiros. O que ficou aprovado no final da greve? Um frete mínimo. E quem paga por esse valor do frete mínimo? O todo em detrimento do interesse de um grupo específico. Pensa só como é definido o frete. Se você tem uma série de caminhoneiros oferecendo, é por uma competição, é livre mercado. Quem consegue ser mais produtivo e ter lucro cobrando preço mais baixo, ganha. Só que aí não, vamos definir um frete mínimo. E por que a gente chegou nessa questão, né, de ter que definir um frete mínimo? Qual foi o desequilíbrio que aconteceu, né? Por que a gente tem muito mais caminhoneiro do que serviço? Primeiro, uma economia em crise, então os volumes transportados ficaram menores.
Mas vamos voltar no governo Dilma, quando o governo captava recursos via Tesouro, pagando mais de 14% de juros, e emprestava via BNDES, cobrando às vezes 4% de juros, para os caminhoneiros comprarem novas frotas. Então todo mundo comprou caminhão novo, empresas compraram frotas próprias, né? Algumas empresas realmente devem ter feito um lobby para conseguir esse tipo de benefício. E até quem não era caminhoneiro falou, nossa, é dinheiro de graça, afinal são juros menores que a poupança, vou tentar me aventurar nesse nicho. Então muito mais gente oferecendo serviço para pouco serviço levou a uma competição. E mais tarde isso levou a uma greve. Lógico que teve a questão do aumento do preço do diesel, mas isso é a gota d'água, gente. É que nem falar que, por exemplo, os protestos que aconteceram em 2014, 2015 eram motivados pelo aumento de 20 centavos na passagem. Aquilo foi a gota d'água, não foi a causa do que aconteceu. Então vocês vejam como até hoje a gente tem, esse livro foi escrito em 1950, né, década de 50, 57, por aí, como até hoje a gente tem grupos que conseguem colar no poder central, e esse é o mal de ter um poder altamente centralizado para conseguir benefícios em prol do todo. É só a gente pensar nos irmãos Batista da JBS, que conseguiram montantes gigantescos de empréstimo junto ao BNDES. De que maneira? Eles deram dinheiro para os dois lados que competiram na eleição de 2014. Então, não importava quem fosse ganhar. Eles iam conseguir pegar recurso público com uma taxa de juros mais baixa do que a da poupança, pô. Então, é muito fácil ser um mega empresário assim. Quando você pega o dinheiro e pode investir na poupança, você está tendo lucro, né? Por que eles conseguiram isso? Porque eram amigos do rei. Então, a mesma coisa que acontece aqui no livro. Só que ela preveu, entre aspas, que esse tipo de coisa ia acontecer lá na década de 50. E até hoje isso está se repetindo. Mais um exemplo do livro, mostrando como algumas políticas que são altamente aceitas pela sociedade são de certa maneira injustas. Então agora nos Estados Unidos, está se aproximando a eleição americana, tem uma candidata de esquerda, democrata, chamada Alexandria Ocasio-Cortez, que ela defende uma tributação de 70% da renda das pessoas mais ricas. Não apenas da renda, também há propostas quanto à tributação de patrimônio. E ela fala que isso vai ser feito em prol da população, para poder redistribuir melhor essa renda. E grande parte da população bate palma para isso, igual aconteceu no livro. Boa parte da população apoiava as políticas do governo. E é lógico que hoje, num mundo que não tem fronteiras, onde você pode transformar o seu recurso em Bitcoin e mandar para qualquer outro lugar, o que vai acontecer? Os empreendedores vão começar a sumir daquele local, se eles são altamente tributados por viver naquele país, e não usam, né, o fruto da tributação. Porque se o cara tem muito dinheiro, ele não vai usar saúde pública, ele vai usar saúde particular. Então esses caras vão começar a ir embora. No livro é um exemplo assim. Todos os estados americanos estão mal das pernas. O país está começando a frear, embora ainda seja o país mais poderoso do mundo, porque o mundo todo já está freado, né? Porque não há mais recompensa a correr risco, não há mais recompensa individual. Tudo é em prol do coletivo. E o Colorado é um estado que resiste bravamente, é um estado onde os empreendedores estão, e muita gente está empreendendo lá e tendo sucesso. E o governo não consegue entender como, porque eles falam, caramba, mas como que isso acontece? Se a gente for olhar o governo do Colorado, os caras não fazem nada, olha só a observação do livro. Eles mal cobram impostos, são os que cobram menos impostos. Então o governo federal fala, quer saber? Para que a gente possa resgatar o país, vamos taxar quem é mais produtivo. Então eles criam um novo imposto somente para o Colorado. A sina de quem é mais produtivo no livro, mas vocês vão ver que aqui no mundo também, é pagar mais imposto para levar quem não quer fazer nada ou é quem é muito menos produtivo. E o que acontece com o Colorado? Os empreendedores se revoltam, alguns deles somem da economia, desaparecem misteriosamente. Quem lê o livro vai entender por que eles desaparecem. E também vai entender a frase, quem é John Galt? Mas eu não posso falar isso aqui, senão é muito spoiler. E o Colorado, ele falha, né? O estado vai à falência. E o governo central, que estava tendo algum tipo de arrecadação vindo do Colorado, começa a arrecadar cada vez menos. Então, aumentar a tributação nem sempre é igual a aumentar a receita que vem para o Estado. E talvez a gente possa ter uma maneira de observar isso no país mais poderoso do mundo, né, dependendo de como vai se desenrolar a próxima eleição. Mas dá uma olhadinha na situação da França, que talvez já seja um paralelo bem interessante quanto a isso. Eu tive a oportunidade de ir na Copa da Rússia no ano passado. E na Copa da Rússia, a torcida francesa ficava pegando no pé do ator Gérard Depardieu. Gérard Depardieu é um ator milionário, né? Ele tem muito dinheiro, e ele falou que iria embora da França porque os tributos na França estavam muito altos. Ele não via, sabe, por que deveria ficar na França pagando aquilo tudo de imposto e vários outros países no mundo poderiam cobrar menos imposto dele. Então ele foi para a Rússia, ele virou russo. Então os franceses ficavam cantando isso, uma musiquinha falando pro Gérard Depardieu que ele era russo e que eles iam ganhar da Rússia, etc. E o Gérard Depardieu não fez isso sozinho. Muita gente saiu da França por conta dos altos tributos que eles cobram. E hoje na França, toda hora tem protesto, e eles acham que a solução é implementar políticas cada vez mais socialistas para tirar o país de um buraco onde ele está se enfiando.
E definitivamente, né, se a gente for ler realmente em Rand, mas eu não sei se esse pessoal lê esse tipo de livro, eu acho que não, vocês vão ver que a solução não é essa. Então fica essa dica de livro, gente, que embora tenha sido escrita há muito, muito tempo, continua totalmente atual. Eu sei que aqui eu não consigo abordar nem 1/10 do que esse livro fala, até porque eu tomei cuidado de fazer algumas coisas sem dar um spoiler muito grande a ponto de falar, já não tem tanta graça ler o livro, mas leiam porque vale muito a pena. E para encerrar o vídeo, eu vou ler um trecho da página na minha edição 431, que eu acho bem interessante. Começa, né, é um discurso, mas com a seguinte pergunta, adaptada aqui para poder encaixar no vídeo. Quer saber se o dia da ruína de uma sociedade se aproxima? Observe o dinheiro. Ele é o barômetro da virtude de uma sociedade. Quando há comércio não por consentimento, mas por compulsão. Quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem. Nada a ver com o nosso mundo real, né? Quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência, o pessoal que cola nos políticos. Quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho. E as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz. Quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que a sociedade está condenada. E após ler esse trecho, eu quero pedir para você pensar um pouquinho também sobre a situação do Brasil, não só agora, mas nos últimos anos, né? Para você ver como esse livro aqui é quase que profético. Então, gente, estou encerrando o vídeo aqui, espero que tenham gostado. Foi só uma palhinha do que a Revolta de Atlas reserva para vocês. Então, se você tiver que ler um único livro esse ano, leia esse aqui. Mas eu espero que vocês consigam ler mais, até porque eu pretendo trazer outros livros aqui que podem virar a chave na cabeça de vocês.